Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 143 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, Ricardo Bizarra. Bizarra, bom dia para você. Bom dia a todos. Também o João Jabur, bom dia Jabur. Bom dia, Cafeu, bom dia a toda a nossa grande audiência. Kleber Santos, assessor de marketing político, bem-vindo. Bom dia, Café, e aos amigos que nos acompanham nessa manhã. 7 horas e 42 minutos e aqui na nossa bancada, já como anunciada e apresentada, mas agora oficialmente no Café com Política, a ex-vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bem-vinda aqui ao Café com Política. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, vamos começar fazendo uma avaliação, Chiara, depois de participar da eleição, ficou na segunda posição, obviamente que a sua intenção era vencer, né, e trabalhou para isso, né? O que você trouxe, o que você traz de aprendizado, né, nessa campanha que foi realizada para a sucessão à Prefeitura de Bauru? Bom, de fato, ninguém entra numa eleição, ainda mais uma eleição difícil como uma eleição onde há uma disputa com um candidato a prefeito à reeleição para perder. Mas a intenção inicial da minha candidatura era levar o processo eleitoral para um segundo turno, independente de quem fosse. Então, quando eu me dispus a sair candidata, o cenário que se apresentava era um cenário que, no meu ponto de vista, havia assim, uma necessidade de ter mais um candidato competitivo, além dos dois que, na ocasião, se colocavam como sendo os aqueles que teriam o maior número de votos, no caso, os que disputaram a eleição anterior, Suelen e Raul, que foram para um segundo turno e que muitas pessoas não queriam esse mesmo cenário sendo apresentado naquela eleição. Então, assim, fui chamada, né, avaliei muito as condições, o cenário e entendi que deveria disputar para dar uma oportunidade à cidade de ter um segundo turno. Conversei bastante com o Raul, inclusive, na época. E até a chegada do Meira também era para fortalecer essa premissa, né? A chegada do Meira também foi nesse sentido, né? Não havia outro objetivo nesse cenário sendo colocado por vários partidos e vários candidatos, a não ser levar a eleição para o segundo turno. Vencer a eleição é uma questão circunstancial, né? Então, assim, se levar uma eleição para o segundo turno, tudo pode acontecer, né? O primeiro turno era um pouco assustador para todos, né? Vencer no primeiro turno, sem que houvesse a discussão mais aprofundada, porque é no segundo turno que se faz isso, né? No primeiro turno é tudo muito superficial, não dá tempo. Então, era o objetivo. Por muito pouco, essa eleição não foi para o segundo turno, né? Infelizmente, não houve um segundo turno. Mas eu acredito que a votação que eu tive foi bastante significativa, muito expressiva. A campanha foi uma campanha muito bonita, de propósito, né, assim, de propostas, de ética. Eu acho que Bauru fez uma campanha eleitoral municipal muito diferenciada, de nível. E, nesse sentido, eu acho assim, que 31 mil votos, me colocando como a segunda maior potencial de votos na cidade hoje, me dá assim, uma certa segurança para falar da cidade com a propriedade que eu sempre tive, mas com um respaldo de saber que tem muita gente que concorda com o que eu estou falando, né? Quando a gente está num parlamento, num legislativo, a gente é mais um, né? E quando a gente se dispõe a uma disputa para majoritário, a gente não é mais um. A gente realmente está assumindo um papel de posicionamento, às vezes, único. E aí eu acho que, nesse sentido, eu cresci politicamente, com certeza, né? O que eu vi nas ruas
a gente está em algum local, as pessoas pararem carro para ir conversar e pedir, olha, você tem que ganhar a eleição, você tem que ganhar a eleição. A gente não pode continuar desse jeito. Então, assim, existia um movimento para que as coisas em Bauru mudassem. Infelizmente, não foi o suficiente para que a gente tivesse maior discussão e maior possibilidade de mostrar o que seria esse diferente. Antes de colocar aqui para os colegas, só para continuar nesse tema e fechar, para nós, né, que avaliamos, nós entendemos que o Raul poderia ter tido um performance maior, né? E ali talvez tenha sido o grande diferencial para que o primeiro turno fosse resolvido, né? Porque se ele mantém aquela preferência, né, que vinha da outra eleição, também das próprias pesquisas, juntando você com ele, certamente teríamos o segundo turno. Houve ali uma queda, né, na votação do Raul, que acabou culminando com a não ida para o segundo turno. Você avalia também isso? Na verdade, eu avalio da seguinte forma. Nós tínhamos a candidata à reeleição e os demais. Ela cresceu no final, né? Então, assim, o que levou ela a crescer no final? A campanha que ela fez. Né? A gente concordando, discordando, com verdades, com mentiras, com o que a gente quiser colocar de críticas à campanha dela, ainda assim, a campanha dela foi muito profissional e ela cresceu. Então, assim, era ela contra os demais. Quem tivesse um pouco mais ou um pouco menos, ajudaria a levar essa eleição para um segundo turno. Né? Então, assim, o Raul caiu. Eu cresci? Obviamente. Eu não era a segunda colocada quando começou a campanha. Né? Então, assim, um candidato que já participou de 3 eleições a prefeito, a deputado, foi vereador. Obviamente, ele tinha um eleitorado mais, vamos dizer assim, consistente para uma eleição majoritária. Eu cresci, ele caiu, talvez tenha sido isso, mas isso não era o que faria diferença para levar a eleição no segundo turno, né? O fato foi que ela teve 53% e isso interrompeu ali o processo eleitoral. Ela ganhou a eleição e acabou. Não é a grande preferência, não é. Mas ela ganhou a eleição no primeiro turno, né? Perfeito. Jabur? Finalmente uma mulher aqui no café. Quem é que marca essas entrevistas aqui para o café? Né? Parece que é o JJ. Ah, então tá, precisamos falar com ele. Chiara, prazer tê-la aqui. Ainda na linha da análise da dissecação que a gente começou aqui o programa fazendo da eleição, a gente falou aqui do ponto de vista das campanhas, né, de vocês, candidatos. E com base na sua experiência política, que já é grande, com base também na clareza que você tem das ideias e dos momentos e das circunstâncias, e olhando para o outro lado do balcão, olhando para o eleitorado, o que se sente que tem mudado no comportamento dos eleitores para tentar a gente encontrar uma explicação para a eleição da prefeita, que fez um primeiro governo considerado, mediano, vamos colocar dessa forma, não atendeu às grandes demandas da população, não teve nenhuma obra nesse sentido, seja obra física, seja obra social, e ela acaba levando no primeiro turno, que foi de fato uma surpresa, pelo menos para os analistas e para vocês da classe política. O que é que está mudando? O que é que dá para tirar de lição disso? Olha, Jabur, para mim não foi uma surpresa. Eu sou muito pé no chão, eu sei onde eu estou pisando, eu sei quais são as chances. O natural seria ela ser eleita, né? É que a gente... Mas no primeiro turno? Até no primeiro turno. 6 meses antes da eleição, ela estava eleita no primeiro turno com muita sobra. Né? Então, assim, houve um trabalho muito intenso para que a gente tentasse emplacar uma outra ideia de cidade. Se fosse tão incerta a reeleição dela, outros candidatos teriam aparecido. Então, assim, eu saí candidata num último momento, vocês sabem muito bem, eu me coloquei em junho, né? E justamente porque nós não tínhamos outras opções. Não que eu quisesse muito participar desse processo. Não havia opções. E eu sou uma pessoa de política, eu acredito no processo. Então, assim, quando eu me coloquei olhando o cenário e falando assim, e agora? O que vai ser? Então, assim, eu entrei sabendo. O que é que a gente tem num cenário? Uma pessoa que é muito comunicativa, ela sabe
lidar com câmera principalmente, está nas redes sociais, né? Tem um trabalho intenso e consistente nesse sentido, né? E é uma pessoa que usa da religião dela para se comunicar. Então, por exemplo, enquanto a Chiara falava com 20 pessoas numa reunião, ela falava com 2.000 dentro de uma igreja. Então, isso é uma coisa que o Brasil precisa olhar e resolver. Eleição, para a gente ter igualdade de condições, não pode acontecer esse tipo de coisa. Ah, ela fez campanha dentro de igreja? Não, o pastor diz o seguinte, olha, ela não está aqui como candidata. Ela está aqui como uma pessoa como a gente. E a gente tem que votar em gente como a gente. O que é isso? Eu sou católica. Nenhum padre vai fazer isso dentro da igreja. Agora, a bancada evangélica a força ficou clara essa semana aí, né, na votação lá. Tiveram que votar para pegar o líder. São 180, mais de 180 da bancada evangélica no Congresso, que tem 513. Não é pouca coisa. Então, isso é um movimento em crescimento. Mas, antes de passar para o Kleber, me permita, viu, Kleber? É que, a hora que você fala que ela fez uma campanha profissional, e eu concordo, e ela vem fazendo coleta de imagens com drone, ela trouxe gente de São Paulo. Hoje você tem o fundo eleitoral e o fundo partidário, que também oferece, né, dependendo da envergadura dos candidatos, condições também de um trabalho profissional. Além disso, a gente vem debatendo com muita frequência, o Kleber pode corroborar com essa questão, uma campanha começa muito antes. Ela, há 2 anos antes, já estava em campanha. E dá a impressão que os políticos ficam aguardando muito a última hora, né? Eu ouvi do próprio Raul aqui, a hora que você vai ver a hora que entrar rádio e TV, gente, isso não vai mais mudar o comportamento dele. Você não acredita que faltou também esse profissionalismo, não digo profissionalismo pragmático, um profissionalismo mesmo no sentido de, olha, eu tenho aqui um candidato e eu tenho que trabalhar. Você começar uma eleição com uma pessoa que tem 180 mil seguidores e o teu Instagram tem 1.000, é óbvio que vai ter uma comunicação mais limitada, vai depender muito do corpo a corpo. Você não avalia que falta esse profissionalismo aos demais partidos, porque o PSD tem uma estratégia. Eles sabem onde eles querem chegar, né? O que eles têm de prefeito eleito, estrutura, e os outros partidos estão aí, recebem verbas também, mas não trabalham essa questão. Olha, essa questão de fundo eleitoral é muito complexa, né? Porque cada partido tem o seu fundo e o tamanho do fundo é diferente. E não só o tamanho do fundo, porque o fundo ele vem de nível federal para nível estadual. Então, se você conversa com o presidente do partido ou o tesoureiro do partido no estado, ele fala assim, olha, eu vou receber tanto. Bauru, eu posso mandar isso. Por exemplo, quando eu fui procurar, já havia uma divisão de quais municípios receberiam recursos, porque já tinham se colocado como candidatos. Eu fui a última a chegar lá. Então, assim, eu receber recurso já foi uma grande coisa. E se eu não recebesse, eu sairia do mesmo jeito, né? E eu falei isso. Sairia com o meu, para perder, mas eu sairia. E, naquela ocasião, o que a gente apresenta? Olha, o teto da cidade é esse. Quanto que é? Aproximadamente R$750 mil. Então, o que eu posso receber do partido? Até isso. Até R$750 mil. Você faz uma campanha para prefeito em Bauru com R$750 mil? Não, não faz. Então, vamos colocar o seguinte. A campanha da prefeita levou em consideração o teto? Claro que não. Ela começou a campanha 1 ano antes. Sim. Então, assim, não foi o teto que foi usado, foi muito mais. E algumas práticas de candidatos, que é importante a gente dizer, são práticas corruptas. Então, o que tem de fornecedor em Bauru e fora de Bauru, que faz nota em valores diferentes daqueles que foram praticados, né? E que depois são prestigiados durante o governo, é uma coisa vergonhosa, criminosa. Né? Então, quem faz tudo certinho, declara e tudo mais, vai seguir o teto. E você não consegue fazer uma campanha muito profissional como o teto. Então, por exemplo, a minha campanha, eu não tinha um redator, um jornalista redator, eu não tinha um roteirista para fazer os programas, porque o programa que vai para a TV vai para as redes sociais depois, né? Então, assim, é significativo a TV? Não. A TV mais as redes sociais o rádio é um outro programa. Então, assim,
é possível você fazer profissional? Não, não é possível. Eu falo, a minha campanha foi fé e feeling. Era eu e o Meira, eu me dediquei muito ao programa de governo e eu segui o meu programa de governo para gravar. Eu tinha 1 minuto e meio de horário eleitoral, eu ia para um lugar, avisava a equipe, ó, dois videomakers, era a minha equipe. Nós vamos em tal lugar gravar, tal hora, vamos lá para frente. Eu 30 segundos, o Meira 30 segundos e eu fechando mais 30 segundos. Por quê? O 30 segundos era o corte que ia para a TV depois nas inserções. É uma loucura, gente. E era no feeling, porque a gente falava exatamente o que precisava ser falado e de acordo com aquilo que a gente acreditava e que estava no nosso plano de governo. Você acha que isso é profissional? Não. Isso é política pura. Pura. Não existe. Você fala assim, até o candidato lá que estava... Gazeta que entrou depois, ele tinha redator, ele tinha, sabe, quem fazia o roteiro. Nós não tínhamos. Então, assim, é muito sério a gente falar que uma campanha sem recursos, né, vai estar no mesmo nível de competitividade. Não vai estar. Então, assim, 31 mil votos foi vitorioso. Mas muito vitorioso. Né? Muito além até do que a gente esperava. Tá? Pelo menos da minha parte, eu acredito que sim. O Meira foi um grande parceiro, né, nesse processo todo, né, uma pessoa assim, maravilhosa para poder caminhar junto durante tanto tempo, porque é muito estressante. Né? O Kleber sabe muito bem. Problema com equipe pequenininha, hein? Equipe bem pequenininha. E a gente tem problema. Uhum. Né? Bom, já que você citou o Kleber, sua participação. Então, é o que ela falou, realmente com pouco recurso fica muito difícil fazer campanha. Mas assim, o que há uma necessidade, na verdade, é que as campanhas mudaram bastante, a população mudou, a percepção, as redes sociais que hoje a vida de todo mundo é exposta o tempo todo. Então, a população, ela quer muito a opinião de cada candidato durante o tempo todo. Então, quando terminou a campanha, eu estou achando muito interessante esse ano, Bauru, parece-me que está começando mais cedo. As pessoas estão se colocando já, olha, sou candidato, sou pré-candidato mais cedo. Isso é importante. Importante agora não só anunciar. O mais importante é que, a partir do momento que já se sabe que vai ser candidato, é já criar canal de relacionamento com a população. Colocar posicionamento, para que as pessoas comecem a ver aquele determinado candidato como uma opção que realmente vai atender às necessidades dele, que é isso que ele está procurando. Por que muitas vezes vota no candidato A e não vota no B? Porque o B acabou não convencendo, não tendo motivo suficiente para votar naquela outra pessoa. A pessoa às vezes até quer mudar, mas ela precisa ter clareza, gostar daquele candidato para escolher aquele candidato. Isso se faz ao longo do tempo. Então, esse planejamento, ele tem que ser muito antes, não se faz mais campanha planejando no mesmo ano da eleição. É o ano antes, acabou, contou o último voto, iniciou a nova pré-campanha, que não é dizer sou o candidato, é começar um processo de relacionamento. Esse planejamento, ele envolve duas coisas. Uma é a econômica. Você candidato, então já tem que desde já começar a me preparar economicamente, seja com grupo, com partido, enfim, é criar realmente uma base econômica, porque se sabe hoje que sem recursos fica difícil. Por outro lado, é o outro planejamento, é o planejamento que eu chamo hoje de hiperpersonalizado. A campanha está hiperpersonalizada. Ela deixou de ser a campanha de massa de televisão, isso aí já foi, não existe mais. Hoje, inclusive, a Chiara, pelo que ela acabou de falar, teve um problema sério. Ela pegava o material da TV e mandava para a rede social. Quer dizer, isso não pode mais. E nem para a rádio. rádio. A linguagem é completamente outra. Hoje as campanhas têm uma equipe de TV, uma equipe de rádio e uma equipe de rede social. São três linguagens totalmente diferentes. Eu percebi esse aproveitamento porque no início da sua campanha, você entrava na rádio, não citava seu nome, não citava o seu partido. A impressão que eu tinha isso aqui é uma imagem que foi para a TV e lá está aparecendo como é que chama? O GC. O GC dele, né? A legenda. A legendinha, e esqueceram o que estão falando no rádio. Eu vi várias publicidades suas que quem conhecia você pela voz, ok. Mas quem não conhecia, não sabia que era você que estava falando e sequer o seu número e tudo mais. É isso que ele está colocando. São três mídias distintas, né? Horrível. Imagina a candidata fazendo campanha e ter que aprovar material para rádio, para TV e para rede social. Você acha que é possível um negócio desse? Não, não
Não é possível, Não é gente. mesmo. Então, assim, ou tem dinheiro e tem equipe, ou vai ser muito difícil. É muito estressante. E aí eu acho assim, não tem como competir. Não tem como competir. Quem tem a máquina na mão tem essa questão, e fora isso que você colocou, né? E chama atenção essa sua fala bastante firme aí, e de que tem aí gente fazendo maracutaia, né? Porque dá a impressão, então, mas que... tem, Café, sempre teve. E não é só candidato a prefeito, não. Candidato a vereador de monte. Eu É. falei aqui dessa Caixa 2? distorção, Tipo né? caixa 2 mesmo? Ixi. A distorção no uso do fundo eleitoral, mesmo do partidário, isso tá terrível. Virou um grande negócio participar de eleição. Muitos entram, não é nem para ganhar eleição, né? É só para faturar. E ó, se não tem dinheiro, candidato a prefeito, também é melhor não entrar. Porque custa. Porque você fala assim, olha, você tem os partidos aliados. Quanto mais partidos aliados, mais candidatos a vereador e mais caro fica. Por quê? Quando chega na hora de pagar a contabilidade e o jurídico, não sai do fundo eleitoral. Sai do candidato. Você não pode usar o fundo de um partido para pagar outro. Então, não é brincadeira, não. É caro mesmo. O Kleber deu o gancho para o segundo bloco. Estará Chiara já em campanha para as eleições do ano que vem? Será? E nós demos um gancho, diante de todo o cenário, né? Que vai ser o futuro político da Chiara, porque está no DNA da família, né? Vem ali já da convivência, ela nunca escondeu esse desejo sempre de estar próximo da política, ter a formação na política. Chiara, nós podemos, com todo esse enredo que foi construído, esse número de votos que você recebeu na cidade, imaginar você, levando em conta que pode ser uma potencial candidata a deputada nas eleições do ano que vem? Não, olha, vamos colocar assim. Eleição para deputado é completamente diferente de eleição municipal, tá? Então, assim, eu só disputei eleição municipal, né? Como candidata a vereadora, como candidata a prefeita 2 vezes. Então, assim, a minha vida é muito aqui em Bauru. Mas eu acho assim, Bauru precisa de um deputado. Talvez um deputado estadual e um deputado federal, né? Talvez fosse o mais inteligente para a cidade. Mas, quando a gente fala de eleição para deputado, a gente tem que considerar o cenário local e regional também, né? Então, assim, é uma eleição difícil, porque você faz campanha não é só em Bauru, que já é grande, você faz campanha numa região, né? E nesse cenário, eu acho que o meu nome acaba se sobressaindo, porque eu acabei de sair de uma eleição a prefeita, né? Fui a segunda mais votada e tenho penetração na região pelo trabalho que eu faço, não só na política, que acaba sendo conhecida, mas na minha instituição de ensino. A FIB tem 50% de alunos de fora de Bauru, né? Então, assim, naturalmente, a região acaba conhecendo a gente. Então, dizendo assim, como candidata, eu me vejo com potencial de votos, mas o cenário tem que mostrar que existe viabilidade para tal. Não adianta nós chegarmos agora nesse período pré-eleitoral e a gente ouvir que tem 16 candidatos ou 14 candidatos. Isso não vai ser bom para a cidade. Eu nunca disputei eleição a deputada, mesmo tendo sido convidada e com promessa de recursos partidários em todos os processos há 25 anos, desde que eu comecei como candidata a vereadora aqui em Bauru. Então, toda eleição de deputado eu sou chamada pelo partido. Sou mulher, tem a questão do fundo, né? Eles querem realmente colocar candidatas mulheres que tenham voto, não é só para cumprir cota, tem que ter voto, se não for para ser eleita, para ajudar a eleger outros deputados, mas esse cenário é um cenário que me preocupa. Já ouvi alguns nomes aí que vêm com dinheiro e que acha que pode e a gente não sabe o que pensa. Então, me preocupa isso. O Mandalite, na semana passada, se colocou já como pré-candidato e com estratégia já definida, inclusive, para dialogar com outros atores que querem ser candidato, fazendo dobradinha, possivelmente com a Lúcia Rosim, né? Tem já uma estrutura por trás aí da candidatura dele, né? Então confirma isso que você está falando. Eu acho que olha, meu grupo é esse, meu grupo é o grupo da prefeita. Isso é muito importante que as pessoas coloquem realmente, né? Olha, eu ajudei a eleger a prefeita, né? Então eu penso como ela, eu acho ela uma ótima prefeita, né? Vamos dar continuidade ao governo, né? Não ligo, né? Se teve problema com hacker, isso aí
Isso aí não é nada, até a minha empresa é hackeada, sabe essas conversas assim? Tudo isso daí mostra quem é a pessoa e que tipo de político será. Porque político de gabinete não é o político que faz a política com interlocução, de estar nas ruas, de estar conectado com prefeitos da região, isso tudo aí é outro processo. Vereadores, né, da região e da cidade. Eu lembro muito bem quando o Pedro Tobias tinha um escritório político dele aqui em Bauru. Você lembra disso, Kleber? Lembra, Jabor? O escritório político do Pedro em Bauru, como deputado estadual, era realmente um local de reunião de forças políticas. A saída do Pedro da política prejudicou muito a cidade em termos de avanços, principalmente no governo estadual, para beneficiar a cidade, porque nós perdemos essa força que era uma força regional. De sexta-feira, o Pedro estava em Bauru. Eu lembro muito bem disso. Eu gostava de sexta-feira lá. Eu ia lá tomar um café, eu conversava com prefeitos de toda a região. Era um ponto de encontro. A gente ficava sabendo das demandas regionais dentro do escritório do Pedro. E o Pedro falava que ele era o office boy da região. E deputado estadual é exatamente isso. Né? É pegar as demandas, levar, pedir, trazer recursos. As grandes avenidas que nós temos em Bauru, todas foram feitas pelo governo estadual. A última, Nações Norte. Uhum. Qual outra nós tivemos depois? Duplicação da Rondon, Unesp, né? Tudo. Lá de antes até. Tudo, era recursos estaduais. Então, quando a gente perde essa interlocução, a cidade perde muito. Deixa eu aproveitar esse gancho, que eu não, isso está na minha cabeça e eu preciso falar isso. Antes se fazia política, que era, hoje se faz negócio. Isso, Pronto. isso. São os interesses isso. particulares. Bela expressão. Basicamente é isso. Lógico que tem as exceções, claro, boas exceções, que nós temos que apostar. E é mais também aí, para dar um gancho para o Kleber, um projeto de poder do que de servir. Isso. Espírito público, acabou. Não, vamos pegar aqui, só para a gente fazer um recorte, né? O jornal trouxe a nomeação da irmã da prefeita como assessora parlamentar em São Paulo. A mãe é secretária, a prefeita. Quer dizer, você somar só o recurso que sai do setor público nesse núcleo, né? E não é diferente dos Bolsonaros, não é diferente dos clãs que nós tivemos, enfim, do Nordeste todo, Sarney, vai embora. São as oligarquias que se instalam na política e aí é projeto de poder e não de servir a população. Kleber. Antes disso, só mandar um abraço ao Rui Rocha, está achando ótima a entrevista, e o Dr. Marcos Cabelo manda um abraço para você. Ô Chiara, bom, você citou aí do Pedro Tobias, realmente o Pedro fez um trabalho bacana. A única coisa que eu acho que faltou, vou fazer essa observação, é não ter trabalhado um sucessor, alguém para continuar. Essa é a maior crítica que eu tenho com ele. Ele, além de não ter trabalhado sucessor, ele inibiu que outros pudessem, pelo seu personalismo, pudessem crescer. Tá? Esse é um registro que tem que ser feito na biografia do Pedro Tobias. Chiara, Bauru, então, a gente está percebendo, claro, não foi feito esse sucessor, Bauru, nesse momento, precisa de um deputado, como você falou, 1, 2, 3, 4. Já tivemos 4, né? Já tivemos 4. Quer dizer, tem potencial para eleger esses deputados, mas passam os anos e a cidade continua sem representante próprio. Na sua opinião, a causa é que os bauruenses não sabem votar, ou o problema é que os candidatos da cidade não se preparam, não se organizam e por isso acaba tendo uma votação insuficiente para se eleger? Talvez um pouquinho de tudo, né, Kleber? Porque é o seguinte, eleição de deputado também, nós vamos cair nessa mesma situação, né? Quem se lançou candidato a deputado e quantos votos tiveram daqui de Bauru na eleição passada? Né? Os vereadores que se lançam candidato a deputado, qual é o potencial? Por que estão se lançando? Né? É muito comum as pessoas se lançarem candidatos numa eleição pensando na seguinte, não naquela. Então, sair candidato para ter 11 mil votos, 14 mil votos, tem menor chance de se eleger. E existe uma conta, e talvez você concorde comigo, que foi me passada já há bastante tempo atrás, que o número de votos que você tem para vereador, você multiplica por 4 é o que você vai ter para deputado. Tá? E as pessoas acham que é o contrário, né? Que não é essa a conta. Aí eu vou ter tantos mil votos para deputado e aí eu vou me lançar candidato na próxima eleição e eu vou ter X. Não funciona assim.
E via de regra é mais ou menos isso, 4, 5 vezes o número que teve. Eu tive 2.000 votos para vereador. Então, 3.000 votos para vereador. Faça as contas e veja qual é o seu potencial. Né? Então, assim, o candidato a vereador tem potencial para se eleger deputado? Difícil. Difícil, depende do trabalho que faz. E não é um trabalho, Kleber, você sabe disso, não é um trabalho só local. Né? Então, assim, se lançar candidato a deputado agora para uma eleição daqui 1 ano e meio, é o ideal, óbvio. Tem que ter o tempo de amadurecimento, tem que fazer conexões com toda a região, né? Os deputados federais já estão procurando os líderes municipais para fazer composições. Eu já fui procurada, né? Então, começa toda uma articulação agora. Então, assim, é uma eleição que já está começando, né? E esse cenário, mesmo que a gente não tenha ele desenhado, de quem serão os candidatos da cidade e tudo mais, é um cenário que começa a apresentar nomes aí, né? Vocês mesmos têm trazido pessoas aqui que estão se colocando, mas vão aparecer outros. Justamente porque os federais, e não interessa, assim, quem é o federal, partido precisa eleger deputado federal. É o número de deputados federais que determina o tamanho do partido. O tamanho do partido é representatividade e é fundo eleitoral. Então, é deputado federal que vai ser vamos colocar, a prioridade de todos os partidos. E aí, esses candidatos a deputados federais é que procuram os municípios que tenham candidatos a estadual, né? E procuram mesmo, né, para poder fazer uma composição. E, lógico, o candidato a deputado estadual vai ajudar, né, em termos de votos naquela localidade, naquele município, a mandar mais voto para o deputado federal. Né? Então, por isso que vai tanto voto para deputado estadual para fora de Bauru. Né? Então, assim, eu alguma vez fiz campanha para deputado federal de alguém que não fosse do meu partido? Nunca. Porque eu sou uma pessoa de partido. Eu vou sempre levar o nome de um deputado federal que seja do partido. Se estiver no município de Bauru, ótimo. Se não estiver e for da região, é o nome que a gente tem que levar. Porque é isso que define a representatividade do partido. Antes da gente mudar para um recorte local, ainda nessa perspectiva, usando o gancho do Kleber, o que nós temos defendido aqui, Chiara, não é necessariamente, e o Kleber me corrija se eu estiver errado, começar a campanha. É, na verdade, começar a criar uma comunidade de interesse. É isso que está em jogo. Não é eu ser candidato a deputado estadual daqui a 1 ano e meio. Não. O que eu estou fazendo agora para criar essa empatia, para eu me comunicar, o que eu estou participando do debate político, o que eu faço de agora até o momento de um eventual nome, para que eu efetivamente tenha esse trabalho. Vamos pegar as redes sociais, né? Quantas pessoas eu quero conquistar a partir de agora para ter uma comunidade de interesse? O que eu vou fazer com o debate local e regional? Eu observei, vou fazer uma crítica construtiva ao Dr. Raul. No seu caso, você estava na Câmara Municipal. Então, seu posicionamento já era permanente. Mas o Raul, a cidade polvorosa, discutindo estação de tratamento de esgoto, ele estava publicando que a cenoura faz bem para os olhos. Eu até brinquei aqui. É uma crítica construtiva. Quer dizer, o que a pessoa, o eleitor, quer ver é o que eu posso contar dessa pessoa. Né? E, obviamente, tem uma meta e métrica. Quantos seguidores eu terei? Quanto é o meu engajamento? Quando surge um fato, ou nacional, ou regional, como é que eu me posiciono? A pessoa pode até não gostar de você, mas está te ouvindo. Mas não. O que eu vejo da maioria é: acabou a eleição, puxa, agora estou cansado. Sabe aquela coisa sabática de quase 3 anos? Aí a cidade discutiu um monte de coisa. Tá na cara que quem está mais próximo do debate vai ter até mais conteúdo para falar. Entendeu? Então, eu acho que essa é a crítica construtiva que precisa ser feita. Quem quer ser candidato a vereador daqui a 4 anos, já perdeu tempo se não começou a se posicionar. Quem quer ser deputado, já perdeu. Tem que construir a comunidade. Eu não sei, Kleber, se eu estou no caminho certo, você que é um especialista, mas a leitura que eu faço é essa. Não é mais aquela coisa, agora eu tenho horário na TV, eu pego o panfleto, camiseta, não. Para quem que eu estou falando? Né?
Antigamente até funcionava aparecer perto da eleição. Por quê? Porque era o único momento que a população se envolvia, que não havia essa comunicação aberta, todo mundo o tempo todo, 24 horas conversando, dialogando. Então, antigamente, até funcionava. Até porque a população só era envolvida na discussão política no momento da campanha política. Agora não. Agora, como você colocou bem, vai criando comunidade. Deputado, por exemplo, ele é um deputado geográfico, aquele que, olha, a minha bandeira é defender Bauru, defender região, por quê? Explicar isso o tempo todo, o que significa de recurso, o que a gente ganha com isso. Essa é uma forma de ser deputado. É o geográfico. É o geográfico. Você tem o deputado bandeira, o deputado temático. O deputado temático, olha, eu sou o candidato da educação. Então eu vou defender a educação, então ele vai buscar o quê? Associação de professores, vai discutir com pais, enfim, tudo aquilo que envolve a educação, porque aí ele vai ter voto, vai pipocar em tudo quanto é lugar, porque é o deputado... Aqueles que se identificarem com a pauta, vai lá. A pauta, não necessariamente da cidade, seja de onde for. E tem o deputado ideológico, que é aí aquele... a bandeira que eu PSTU, são deputados assim que ele se elege e nem sabe de onde veio o voto, mas pipoca de todo lugar. Estou votando numa ideologia, não quero saber nem quem é, ou estou votando na legenda, eu quero eleger alguém que tenha a minha mesma ideologia que me represente na Câmara ou na Assembleia. Então é basicamente isso. E construir agora, a partir de agora essa isso comunidade. Tem que ser construído. E o bacana, Cafiel, é que aí você não conquista um voto circunstancial. Você conquista alguém que acredita em você, que tem é o que você pensa, é um espelho, na verdade. O eleitor vota nele mesmo. Então, é um espelhamento. Eu voto nele e não só isso. Quanto mais cedo você conquista, mais cedo você multiplica o voto, porque aquela pessoa, puxa, eu gostei do Cafiel. Influencia vai influenciando a família, amigos, enfim, você passa a ter uma legião. Perfeito. Bom, aí são as estratégias. Né? Vai acabar? Agora, para terminar, João Jabur... Esse programa não pode terminar. E eu estou recebendo até mensagens aqui de ouvintes internautas sem a opinião da Chiara sobre aquilo que talvez seja a maior especialidade dela na política, a Câmara Municipal de Bauru e a sua atual composição. A legislatura passada já teve um domínio bastante absoluto da situação. Essa legislatura parece que tem um domínio ainda maior, né? De 21 vereadores, dá para dizer hoje seguramente que 15 estão alinhados 2 ao estão governo. Camuflados, 13 verdadeiros firmes, e 2 camuflados. E 2 aos poucos vão se revelando. Bom. Então, Chiara, por favor, você que foi combativa, inclusive, nesse aspecto da independência dos poderes no governo passado, entre outras bandeiras suas, como é que vê essa situação para os próximos 4 anos? É prematuro falar dos próximos 4 anos, porque eu digo assim, eu passei por 3 legislaturas na Câmara, então foram 12 anos, cada uma muito diferente uma da outra. Então eu digo assim, a configuração nos meus períodos de Câmara sempre foram equilibrados, 9-8, 8-9, muito equilibrados de situação e oposição. E foram câmaras onde nós tínhamos na oposição vereadores com voz muito forte. Então, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui. A minha primeira legislatura, e aí é muito interessante a gente fazer essa comparação com essa legislatura que chega agora, que é uma legislatura de vereadores de primeiro mandato, né? Alguns de primeiro mandato. 15 não. Então, mas esses que são de primeiro mandato acabam tendo um primeiro momento ali de entendimento do que é o legislativo. Nós temos que dar uns 6 meses para vereador que está chegando no legislativo entender o que é o processo. Porque eles ainda não estão ainda habituados a prestar conta daquilo que estão realizando no legislativo. E a hora que a cobrança começam a entender que eles não estão fazendo um trabalho para atender prefeito. Eles estão fazendo um trabalho para atender a população. E é para eles que tem que dar satisfação. Então, leva um tempo para o vereador entender isso. São 8, né? Atualmente, os novos. Entre aspas. Que 2 já foram, né? A gente tem os que já estão lá, o Natalino e o Bussola voltaram, né? Sim.
são bem experientes. Então, né? então você tem 15 que têm alguma experiência no parlamento. São 6 só que estão noviços, né? no noviciado. Mas veja bem, são 6 que ainda podem mudar muito o perfil, o comportamento dentro da Câmara. A oposição, eu entendo o seguinte, a oposição nesse momento, uma oposição sábia, vai tentar dialogar primeiro com os próprios colegas. Porque o que aconteceu na legislatura passada foi um rompimento completo logo no começo. E ainda é momento de pandemia. Então, assim, eu senti que quem chegou na Câmara Municipal na legislatura passada, ou chegou muito, vamos dizer assim... Afoito, muito, para brigar, ou chegou muito pequenininho, querendo entender o que ia acontecer, e aí foi um perfil complicado. Eu não lembro, não sei se vocês se lembram muito bem, mas foi muito difícil o começo da legislatura passada. Muito difícil. Né? Momento de pandemias, ideologias sendo colocadas, volta às aulas, não volta às aulas, usa máscara, não usa, abre comércio, não abre comércio. Então, assim, foi muito complicado o começo e dividiu muito a Câmara. E eu acho que nessa legislatura a sabedoria da oposição deve estar em esclarecer aos que estão chegando, principalmente, porque macaco velho não adianta, né? Porque quem já sabe como é que funciona aquilo lá e tem domínio, só está fazendo do jeito que faz, porque acredita que é a forma correta. Agora, os que estão chegando, eu acho que tem aí todo um entendimento que é de começo de legislatura. Isso leva 6 meses. E até o governo municipal, eu falo assim, por que a gente não se manifesta tanto no começo? Mesmo como vereador, eu não me manifestava tanto no começo, porque a gente precisa dar um tempo. A gente precisa dar um tempo. Aí começa a aparecer umas coisas assim que chamam muito a atenção, né? Mas que vai levar um tempo ainda para tramitar dentro da Câmara, que vai chegar num momento de discussão e votação, que vai ter que ter uma posição. E aí a gente vai entender quem pensa o quê. Muito bem. Chiara Ranieri, então, podemos aqui sacramentar pré-candidata a deputada para o ano que vem. Não podemos sacramentar, não. É de 0 a 10. Vamos dizer assim. De 0 a 10. É possível. De 0 a 10? Ah, não 7? Não, acho que nem dá para dizer 9,9. assim. Ah, Kleber. 9,9. 9,9. Fico com a fala do Kleber no final. Chiara, obrigado aqui pela sua presença, por nos ajudar aqui a entender um pouco também esse ambiente político. Queremos contar com você em outras oportunidades. Não está faltando alguém na mesa aqui? Ótima analista tá aqui, política, viu? Ótimo. Vamos fixá-la aqui também, para dar uma mesclada com essa almaiada aqui. Certeza. Um abraço para você, Chiara. Obrigada, um abraço a todos. Bom carnaval. Jabur, falando em carnaval, tudo certo para a cobertura do carnaval nesse fim de semana? Tudo ok? Tudo ok. Olha, não anunciamos ainda, mas faremos a transmissão ao vivo junto com um amigo nosso de uma produtora, o Vinícius, e vai ser bacana, viu? Vai legal. ser ao vivo os 2 desfiles, da Verdade, 7, 8 horas de transmissão vida. ininterrupta pelo YouTube e pelo Facebook. Maravilha. 1 minuto para você fazer publicidade do Instituto. O que é que você está bolando aí, Kleber? Olha, a partir dessa semana, estou convidando todo mundo para acessar academiadaneuropolitica.com.br. Repita. academiadaneuropolitica.com.br. A primeira escola digital do Brasil especializada em neurociência política. Isso aí é para comunicação governamental, pré-candidato, assessores, consultores, é o novo marketing político eleitoral. Estou convidando todo mundo para acessar aí, porque tá bem bacana, muita informação e muito treinamento também. Manda um release aqui para mim que eu leio no Cidade 360. Mando sim. Bom, Café com Política volta na próxima sexta-feira. Eu, Bizarra e a equipe do Cidade 360. Na quarta-feira, o Jabur decretou ponto facultativo. Então, a gente volta só na quarta-feira. Mas amanhã cedo eu tô aqui. Isso. 7 horas da manhã, Economia 360, ao vivaço, tudo que você precisa saber da economia dessa semana. Prestigie aí o nosso programa. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. A gente volta a se encontrar na quarta-feira, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.